Olá, irmãos, nós estamos de volta para continuar então a nossa reflexão no livro de Isaías, capítulo 40, dos versos de número 12 até os versos 31. Então nós paramos aí no último vídeo, nós paramos aí no verso de número 24, onde Isaías então fala da fragilidade humana. Ele diz aí, no verso 24 do capítulo 40, mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, e já se secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Isaías está usando uma linguagem aqui do dia a dia, né, do povo dele, né, como se tivesse plantado uma árvore e aí, sem que mal ela tivesse estendido as raízes, não é? Para se firmar, de repente então Deus manda um sopro e ela cai, seca, e aí vem a tempestade, leva. E Isaías usa essa linguagem então para descrever aqui a fragilidade humana, a fragilidade dos poderes, dos príncipes, dos juízes da terra. Então precisamos estar atento a isso, que Deus é supremo, é poderoso, é soberano, é aquele que governa e que reina sobre todas as coisas. E então Deus se exalta acima das autoridades, demonstra o seu poder na fraqueza humana. Lembrando então os irmãos que o povo preferia então confiar na fraqueza humana do que confiar no poder de Deus. Precisamos tomar cuidado. Nós estamos chegando aí, este ano é o chamado ano eleitoral, onde serão eleitos prefeitos e vereadores, e é naturalmente que todo crente vai participar das eleições. Nós somos cidadãos desse mundo também, e temos direitos e temos deveres, como qualquer uma outra pessoa, mas lembrando sempre de uma coisa: mesmo que eu vote em alguém, eu não voto confiando que essa pessoa ela vai resolver tudo, porque ela não tem poder para isso. É uma pessoa como nós, limitada, frágil, que hoje pode estar no poder e amanhã não, de acordo com a vontade e de acordo com os planos de Deus. Então temos que tomar cuidado com isso. Lembrando os irmãos que Israel tinha essa inclinação de confiar mais nos homens, na força humana, do que no poder de Deus. Agora, para nós crentes, temos que lembrar sempre disso. Tendo crise ou não, tendo problemas ou não, Deus reina e Deus governa sobre todas as coisas. E Deus se manifesta como o Deus supremo, aquele que está sobre todas as coisas. E nós sabemos disso por causa das Escrituras Sagradas, que nos revela quem é Deus. Agora, dos versos de número 25 a 27, nós temos aí uma reflexão importante, que diz assim: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Então, agora do verso de número 25 até o verso de número 27, nós temos aí uma reflexão importante. De novo, Isaías pergunta, no verso 25, a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Essa expressão diz o santo, é possível que Isaías esteja relembrando, e isso vai acompanhar todo o ministério de Isaías até o final, e esteja relembrando daquela visão gloriosa que ele tem de Deus lá no capítulo 6, que Deus se manifesta ali como Deus santo, santo, santo. E agora de novo ele fala aqui, a quem me comparareis, diz o santo, para mostrar então que Deus é um ser santo, é um ser puro,
é um ser que não há pecado em Deus, não há mal em Deus. Então ele é um ser puríssimo. Nós vamos falar mais disso para frente, quando nós falarmos um pouco mais da santidade de Deus. Então é importante entender isso, que Deus é aquele que ele não compactua com o pecado, e ele é diferente da criação. Ainda que nós sejamos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos que tomar cuidado, porque mesmo assim nós temos características, atributos, e podemos refletir a imagem ou a glória de Deus, mas Deus ele é completamente diferente de nós. Tudo em Deus é elevado ao infinito. Sua santidade, o seu poder, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade, a sua sabedoria, o seu conhecimento, tudo é elevado ao infinito. Então ninguém neste mundo pode ser comparado a Deus. As pessoas nascem e morrem. Deus não nasceu, ele sempre existiu. Ele era, ele é e ele sempre será. Aquilo que ele sempre foi. Nada em Deus muda. Continua sendo o mesmo desde toda a eternidade. Então, a reflexão então, que Isaías chama o povo novamente a fazer é: a quem comparareis a Deus? E por que é importante nós fazermos essa interrogação, essa reflexão para nós também, irmãos e ouvintes? Porque, querendo ou não, nós queremos buscar um comparativo para Deus. Nós queremos ter um Messias ali sem que seja Jesus. Nós queremos buscar sempre alguma resposta no próprio ser humano, enquanto Deus é a resposta que nós precisamos. Então ninguém, irmãos, neste mundo, neste universo, é comparável a Deus. E é por isso que Jesus diz que nós só devemos temer a Deus. Ele incentiva os discípulos a continuar a mensagem, a pregação, o viver a vida cristã. Ele diz: não temei os homens, que só podem matar o corpo, mas temei antes a Deus, porque ninguém é comparável a Deus. Então o crente verdadeiro é aquele que teme somente a Deus, porque não há ninguém semelhante a Deus, comparável ao Senhor. Como eu tenho falado aí nos vídeos, né, ele tem a totalidade da nossa vida nas mãos dele. Ele tem um controle absoluto de todas as coisas. Nada está fora do controle e do comando de Deus. Esse vírus que está hoje assolando o mundo e tem aqui também afligido o Brasil, ele está no comando de Deus. É Deus quem deu a ordem para ele fazer isto. E ele está obedecendo a Deus. E eu estava até falando para minha esposa, não tem como lutar contra Deus. Quem pode impedir Deus? Quem pode impedir Deus? Não são os governantes. Eles não terão a solução. Não pensem, os irmãos, que os governantes deste mundo, eles vão ter a solução. Não tem a solução do problema. Ela vai vir de Deus. Então é em Deus que nós buscamos e não nos homens. Não nos homens. Então é importante que nós, como crentes, nos posicionamos, como o salmista fez. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, a reflexão aqui que Isaías faz. Aí no verso 26 ele diz: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Veja, os irmãos, que eu sou do interior do Paraná, uma cidade chamada Jacarezinho, e lá em Jacarezinho nós tínhamos duas igrejas. Tinha uma que ficava na cidade e uma que ficava no distrito de Dourados. Então, volta e meia, nós íamos lá para a igreja de Dourados, que ficava no distrito, né, mais para a fazenda, mais para o sítio. E porque não tinha muita iluminação até chegar à igreja, nós tínhamos assim a graça de ir até a igreja lá do distrito, né? E como não tinha luz do poste, nós vimos claramente os céus, todo iluminado, cheio de estrelas.
Que coisa maravilhosa. Os irmãos que aí de Jacarezinho que estão me ouvindo, né, pode confirmar isto. Que coisa bonita, né? Olhar para os céus e ver aquele céu todo estrelado. E milhões de estrelas ali. A Bíblia diz que Deus conhece cada uma delas pelo nome. E que Deus sustenta cada uma delas. E Isaías diz, levante os olhos ao alto e vede. Quem que criou tudo isso? Ele está chamando a reflexão. Para nós meditarmos na grandeza de Deus, no poder de Deus. Se esse universo é grande, se os astros, as estrelas são grandes, a semelhança do Sol, que é chamado de uma igreja de quinta grandeza, quer dizer que tem igreja, melhor estrela de quinta grandeza, quer dizer que tem estrelas maiores ainda do que o Sol. Milhões de vezes maiores do que o Sol. E quem criou tudo isso foi Deus. E quem sustenta pelo poder esses astros, esse universo, é o próprio Deus. Então Deus está chamando o povo a refletir sobre ele, sobre o ser dele, sobre o poder dele. E nós, irmãos, muitas vezes, a nossa fé ela não aumenta mais por causa disso. Nós, como alguém já disse, nós temos o costume de olhar para baixo e para frente apenas, e não olhar para o alto. Quando nós olhamos só para baixo, é sinal de mediocridade. Quando nós olhamos só para frente, é sinal de que a gente quer medir as coisas a partir de nós. Mas quando nós olhamos para o alto, aí algo terrível acontece com a gente. E o ser humano não gosta muito disso, de ser humilhado. Porque quando nós olhamos para o alto e vemos esse espaço grandioso que está sobre nós, e percebemos que há algo maior do que nós, isso provoca em nós humilhação. Eu estava ouvindo a história dos puritanos, né, e eles, e alguns daquele período, criaram grandes catedrais, que você entrava assim e quando você entrava você contemplava a grandeza daquele templo. Aquilo provocava na pessoa uma certa indignidade, uma certa humilhação, por perceber a grandeza daquilo ali. Mas o que eles queriam fazer com isso? Demonstrar a grandeza de Deus. Há momentos que nós temos que olhar para o alto e fazer como Isaías diz, levante os olhos aos altos e vede quem criou estas coisas. Foi Deus. Quem criou o sol, quem criou a lua, quem criou as estrelas, quem criou esse espaço infinito, e pelo seu poder, pela sua força, Deus mantém cada uma delas, sustenta cada uma delas. Deus conhece cada uma delas. Nós temos estudado aí nos livros de ciências, né, que as estrelas têm um período de tempo, depois elas explodem e aí morrem, né? É possível que isso seja verdade, eu não vou questionar isso. É possível que aconteça isso, porque são também seres criados e são seres temporários. Mas a energia solar, a energia que o Sol produz, quem que sustenta isso? É Deus. Essa luz que nos aquece todo dia, é Deus quem dá força para ela, para que ela venha sobre nós. No princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E diz que no quinto dia Deus criou os luzeiros, um para governar o dia e outro para governar a noite. Quem criou tudo isso? Foi Deus. E Deus sustenta cada uma delas. Amados irmãos e ouvintes, acredito que essa pandemia Deus trouxe para nós olharmos para o alto. Pararmos um pouco de ficar olhando para os governos, achando que os governos são aqueles que vão trazer as soluções para os nossos problemas. Não são eles. É Deus. E vamos pensar numa coisa, e mesmo quando Deus levanta um governante, dá sabedoria a esse governante, a semelhança de Salomão, de trazer soluções para os problemas, mas quem colocou lá foi Deus, conforme o texto diz aqui, que Ele é maior do que as nações, que Ele é aquele que planta as autoridades, que levanta líderes e derruba líderes. Daniel diz isso lá no seu capítulo 2, Daniel capítulo 2, quando ele vai interpretar lá os sonhos de Nabucodonosor, e no capítulo 2 então fala que ele vai orar ao Senhor, e depois que ele ora e Deus responde,
Veja o que ele diz aí, ó, a partir do verso de número 17, de Daniel capítulo 2. Ele diz assim: Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, a seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios na Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. E ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então veja que Daniel diz aí que quem estabelece reis e quem derruba os reis é Deus. É Deus. Conforme aí está no verso 21 do capítulo 2 de Daniel. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, se surgir alguém que trouxe uma cura para esse coronavírus, quem deu inteligência, quem deu sabedoria para ele, foi Deus. É Deus que faz isso. É isso que Daniel está dizendo. E Isaías pensa da mesma maneira, porque Isaías cria no mesmo Deus de Daniel, e Daniel cria no mesmo Deus de Isaías, o Deus vivo e verdadeiro. Então, irmãos, reflitamos sobre isso. Quem criou tudo isso? E quem está no governo de tudo isso? Senão Deus. Deus criou as estrelas, e Deus cuida de cada uma delas, e Deus sustenta cada uma delas pelo seu poder. E conhece o nome de cada uma delas. E veja, irmãos, há bilhões e bilhões, trilhões e trilhões de estrelas em todo esse universo. Estrelas que nós não conhecemos, de dimensões que nós jamais podemos imaginar. Jamais podemos imaginar. Mas é Deus quem sustenta cada uma delas e conhece cada uma delas pelo nome. Devemos refletir sobre essas coisas. Aí no verso do número 27 de Isaías, quando nós não refletimos essas coisas sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, o ser de Deus, veja o que acontece no nosso coração. Veja o que o povo está dizendo aí no verso número 27 de Isaías 40. Eles dizem assim: Por que pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Veja que o coração do povo estava questionando Deus. É como se eles perguntassem: onde está Deus? Onde está o cumprimento daquelas coisas que Deus falou que Ele iria fazer? Por que está acontecendo essas coisas? Por que Deus não tem olhado para nós e não tem respondido a nós conforme as promessas que Deus fez? Percebe? Então, quando nós não temos uma visão correta de Deus, e essa visão correta tem que ser bíblica, não de acordo com a imaginação humana, como alguns profetas, entre aspas, dizem aí: olha, o Senhor me revelou. Não, o Senhor não revelou nada, o Senhor revelou aqui nas Escrituras. É essa verdade que nós temos que nos apegar, e não no que os outros dizem. Não numa revelação baseada na visão humana, não, no que a Bíblia diz sobre Deus. Então, quando nós não temos uma visão bíblica de Deus, irmãos e ouvintes, nós ficamos igual o povo de Israel. Por que está acontecendo isso? Será que Deus esqueceu de nós? Será que Deus não se lembra mais das suas promessas? Será que Deus está aqui do nosso lado? Será que Deus não percebe? Será que Deus não está vendo? Quando nós temos uma visão correta de Deus, uma visão bíblica de Deus, o nosso coração se cala e descansa no Senhor. E descansa no Senhor. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Isaías está nos chamando, irmãos, a fazer uma reflexão sobre o poder, sobre a pessoa, sobre o ser de Deus. Precisamos parar de vez em quando, ou quase sempre, e olhar para o alto. Deus criou todas essas coisas, e Deus está sustentando todas essas coisas. E se Deus governa este mundo, esse vírus que Deus mandou, ele está
no comando de Deus, obedecendo às ordens de Deus, para cumprir os propósitos eternos de Deus. Mas o mundo continua sendo governado por Deus, o Deus das Escrituras. Eu vou interromper aqui, para não estender muito, e vou voltar no outro vídeo, para terminarmos então Isaías 40. Deus abençoe os irmãos, e eu volto logo em seguida. Amém.